Hoje nós estamos numa enxurralhada de conhecimento, de informação sendo espalhada pela internet, e a gente ouve histórias tão surpreendentes, né? O que a gente quer saber de você hoje é como você se inspira nos grandes líderes, nessas histórias maravilhosas que você ouve de superação. Como que você se inspira com isso? Quais são os insights que vêm? Nós vamos falar sobre isso. Por isso, não sai daí. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É Pai Bola. Voltando aqui, meninas, como que os grandes líderes inspiram vocês? Porque hoje a gente tem aí uma enxurralhada, né? De storytelling, eles utilizam todas essas ferramentas maravilhosas, a gente ouve, parece fábula, né? Como vocês se inspiram com essas histórias dos grandes líderes? Ok. Ou não se inspiram? Tudo bem também. Ai, olha, é que eu acho que hoje tem tantas possibilidades. É que o que me inspira, na verdade, são histórias, e às vezes são histórias sofisticadas, né, de grandes líderes, né? Gandhi, por exemplo, que eu assisti até o filme, eu recomendo. Mas também de pessoas simples. Sabe? Eu acho que hoje o que mais me inspira são as pessoas simples, que contam histórias de superação, porque saiu do nada, né? Saiu de uma ideia, produziu coisas que você fala, como é que aquela pessoa, sem absolutamente nada, só com atitude e fé, chegou onde, né? Chegou. Zebras. Eu me considero Cátia uma Teixeira. Eu me considero, né? uma zebra. Né? Então, assim, eu me inspiro. Né? Quando eu vi a sua história pela primeira vez, eu falei, uau! Né? Então, assim, sei lá, tantas pessoas hoje, Geraldo Rufino, né? Isso me inspira muito. E hoje eu procuro realmente essas histórias, eu procuro ouvir coisas boas. Aquilo que a gente falou em uma dos nossos programas, das nossas pautas, que a gente precisa procurar conteúdos de valor. Sim. Parar de perder tempo com gente que é uma história superficial, sabe? É só ostentação. E buscar histórias verdadeiras, como da Yara, aliás, como cada uma de nós aqui. Acho que a gente tem eu me inspiro em cada uma delas. Quando eu comecei no primeiro programa, eu olhei e falei, gente, olha quem está do meu lado, essas mulheres são incríveis. Sem dúvida. E olha, gente, vai ver esse programa, porque é legal conhecer da onde nós saímos. Sim, sabe? Sim. Cada uma das nossas histórias aqui pode ser um momento que você vai se ver e falar, não, elas conseguiram, eu também consigo. E aí? Eu procuro sempre ver o exemplo da pessoa que vai me inspirar, e procuro ver a superação, e eu sempre faço uma comparação com a minha superação. Sim. Né? Porque é um exemplo que eu estou dando. Sim. Eu sou uma pessoa simples, né? Uma pessoa comum, mas que eu posso inspirar outras pessoas. Da mesma forma que aquela pessoa pela qual estou me inspirando, ela também passou por situações parecida, né, com a minha. Agora me fala uma coisa, e a tua história realmente é muito linda. A Maristela deu a dica, eu vou repetir aqui. Assistam o primeiro programa da série da 14ª temporada. Tua história é muito forte mesmo. Sim. Mas você tem a preocupação, enquanto você a está contando, de como isso vai impactar quem está ouvindo a, de repente, tomar uma ação e fazer algo? Eu tenho a preocupação de estar passando a minha história e quero que aquela pessoa que esteja ouvindo, ela pegue como exemplo para ela. Ok. Quando a gente fala de líderes que inspiram, nós precisamos de líderes que inspiram e precisamos ter inspiração, né, na vida de outras pessoas. É lógico que tem hora que a gente vai
tomar alguma ação, a gente quer verificar como outras pessoas chegaram Sim. até lá, porque o caminho vai ficar mais fácil, Sim. né? O que essa pessoa utilizou ou como ela fez? E aí você começa a se inspirar na história daquela pessoa. E é lógico que essa história dessa pessoa tem que ter um pouco de congruência com a sua. Porque como a Maristela comentou, de repente é uma pessoa que já nasceu num berço de ouro. E tá só ostentando, né, uma vida ali que é totalmente diferente da sua. E você fica Sim. se inspirando ali, mas aquilo ali não tem nada a ver com você. Verdade. Então, da mesma forma que nós precisamos de inspiração, nós também temos que, de alguma forma, inspirar outras pessoas. E eu preocupo muito isso quando eu vou dar uma palestra contando minha história, né? Eu gosto de falar assim, eu não quero uma biografia. Falar, eu fui isso, eu passei por isso e por isso. Eu sempre gosto de, quando eu falar algo, eu falar assim, tá, de alguma forma, faz isso, faz isso. A pessoa tem que levar algo prático para a vida dela, Sim. para que ela consiga aplicar. Só ouvir a minha história de Não é só o repente, quê, né? É o como, né? Isso, justamente. É isso. Diga, Cleissa. Eu me inspiro muito nos meus pais, fontes de inspiração para mim, na minha família. Minha avó é uma fonte de inspiração, já faleceu, mas ela é uma mulher que me ensinou muito, guerreira, venceu, e é difícil, né? Principalmente na época dela. Se na nossa ainda é difícil, imagina na dela. Então, assim, uma coisa também que me inspira muito e me dá orientação é a Bíblia, o livro sagrado. Lá você encontra várias histórias verdadeiras que vão te inspirar e te motivar e também dar força. Eu me inspiro, eu gosto muito de ler documentários, ver Também. e gosto de ler livros, biografias. Então, assim, eu gosto mais de ver histórias de pessoas que saíram do nada. Porque, como as colegas falaram, aquele que já tinha tudo fácil, não vai, entendeu? Ficou mais fácil ainda para ele. Não, eu quero aquela pessoa que não tinha nada e do nada conseguiu fazer o tudo. Essa pessoa vai me inspirar. É difícil, mas eu fico muito feliz quando uma amiga minha fala, nossa, eu falo assim para ela, nossa, sabia que você me motiva? Aí ela vem e fala assim, mas essa motivação veio de você primeiramente. Nossa, eu fico muito feliz, porque às vezes ela tá me inspirando. E, na verdade, eu que a inspirei. Reflexo, né? É o reflexo. E eu gosto muito, assim, de pegar exemplos de pessoas próximas. Sim. Porque nós temos muitas pessoas comuns que são extraordinárias. Verdade. Só que muitas vezes a pessoa não dá valor, só dá valor para aquele que é Estão famoso. fora do holofote, né? Mas, assim, eu dou valor para todos e eu espero que todos se inspirem em alguém, ou numa força, ou numa palavra. Mas a minha primeira inspiração foi meu pai e minha mãe. Cíntia, teu assunto é muito específico. Você busca inspiração em pessoas que falam sobre o seu tema? Sim, muito. Da mesma forma que eu tenho muitos líderes que me inspiram, eu sei que eu também inspiro muitas pessoas. Sim. Então, é numa palestra, num treinamento. Então, eu sei que a minha história pode ajudar muitas pessoas, porque, assim, é o que elas estavam falando sobre nascer já em berço de ouro e tal. Então, assim, claro, nós temos muitos educadores financeiros que são muito famosos, mas que nunca soube o que é uma dívida, nunca soube o que é passar por uma situação de ligações, etc. Eu sei o que é tudo isso, né? Eu fui realmente lá para o fundo do poço com dívidas altíssimas e tive que aprender a sair de lá. Então, eu precisei de muitos líderes que me inspiraram e que me ajudaram nisso mesmo sem me conhecer, porque foi através de cursos que eu fui, foi ouvindo aqui, ouvindo ali, são muitos anos de estudo. Então, hoje sim, eu posso inspirar muitas pessoas a sair de lá, assim, das dívidas, acreditar e mudar todo esse jogo. Então, eu tenho até hoje muitos líderes, eu não paro de estudar e não paro de ouvir os meus líderes. E com tudo que eu ouço deles, eu levo de uma forma, digamos que mais simples para o meu cliente, né? Porque eu passei por tudo aquilo lá, então eu estou o tempo todo sendo inspirada e o tempo todo inspirando. É um prazer. E aí, ele? Eu gosto muito daquela frase que diz, se você quer ser gigante, ande com gigantes. Então, olha quantas gigantes mulheres tem aqui. E quando você fala, Kátia, da questão do storytelling, daquelas articulações todas para inspirar, eu fico pensando que isso não se sustenta
quando não é verdadeiro. Ah, sim. Porque até essa questão, você se preocupa em se inspirar. Eu, particularmente, não tinha isso como meta em algum momento da minha vida, de que eu vou falar porque isso vai inspirar, porque isso vai motivar. Eu não tinha isso como objetivo, mas isso acabou acontecendo. E aí eu penso que acaba acontecendo porque quando você está na sua verdade. Então, quando você, por exemplo, quando eu conheci a Kátia, e aí eu fiquei namorando, fiquei admirando, e aí quando eu descobri a história dela, eu entendi o porquê da atração, o porquê da inspiração, porque a história dela conectava com a minha. Então, eu olho para a inspiração, porque quando a gente pega a palavra, né, inspiração, ela fala de alma, ela vai falar do interno. Então, aquela pessoa que está ali articulando, querendo ser o que não é, isso não conecta. Não é? Então, quando você tem alguém que te inspira, se você for estudar e entender a história dessa pessoa, vai ter a identificação. E flui naturalmente. É isso aí. Eliane Penteado, com Conexão com a Essência, que é disso aqui que a gente está falando. Olá, eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica. Estou aqui para conversar e te ajudar a resgatar a sua conexão com a essência de uma forma bem prática e direta. Vamos lá? Estamos falando sobre sagrado feminino, um tema tão necessário neste momento. No programa anterior, falei da existência do feminino e masculino em nós. Já viu? Não viu? Então corra para ver. Lembrando também que sagrado feminino é a sua conexão com o divino em você, com a sua ancestralidade e com a natureza. Como o nosso papo aqui é rápido, hoje falarei sobre o divino em nós, por meio do sagrado feminino. O que é o divino para você? Fora de qualquer representação religiosa ou obrigação, ou fórmula engessada, o que é? Uma oração, uma reza, um benzimento, a conexão com a natureza, a alegria de brincar no mar, sentir o vento, alegrar os pensamentos, enfim. O que representa o divino para você? É ali que está o seu sagrado. É um sopro de inspiração. De uma forma direta, pois o sagrado feminino não requer custos ou práticas difíceis. Justamente, é o olhar para dentro, percebendo o seu universo interior. Assim, nós nos reconectamos ao divino e sagrado em nós, que se faz presente também em nosso dia a dia. Passada essa conexão direta, há também outro detalhe importante. Você fazer do seu corpo o seu fazer, a sua vida, o seu altar, a sua prece. Sim, primeiro com você, para você, conectado com o seu útero, com a sua menstruação, intuição, somadas às receitinhas da vovó, ampliadas pelas forças da natureza. Nossa, quanta energia ao nosso dispor! Falarei de forma mais profunda nos próximos programas. Sim, um chazinho naqueles dias de cólica mais forte, uma bolsa de água quente na barriga, complementado por auto-perdão, perdão aos outros. Respiração, meditação. Estas simples ações ativam e conectam a sua essência ao sagrado e ao divino, equilibrando os seus dias e sua vida. Hoje, para ficar na prática do sagrado no seu cotidiano, deixo aqui uma sugestão. Faça algo de ótimo para você, como colocar flores na sua casa ou fazer uma comida que você adore, a beleza e o perfume das flores, o aroma da comida. Tudo isso será a própria magia a encantar os seus dias, te lembrando do quão sagrado e divina você é e a sua vida são no aqui e no agora. Nosso papo aqui é curto. Agora conta pra mim se esse conteúdo faz sentido para você e para a sua essência. Quer saber mais? Acesse o meu site www.elianepenteado.com.br, lembrando que Eliane é com Y no final, e me siga nas redes sociais que aparecem na tela. E até o próximo vídeo! Voltando aqui, aí, meninas, eu queria saber de vocês o seguinte: a Yara chegou a trazer esse insight aqui. Eu olho, eu observo, ela modela, né? Que é diferente de copiar, modelar. E o quanto ter líderes que influenciam nos ajudam, né, na hora da tomada de decisão da nossa empresa, na hora de modelar alguma ação que ele teve de algo parecido que a gente está passando. Quando a gente vem para a palavra inspiração, muita gente nunca parou para pensar, né? Mas se você dividir ela, inspiração. Verdade. Ela vai te inspirar a tomar uma ação.
Se não está acontecendo isso, provavelmente aquilo ali não está te inspirando, né? Não bateu. E quando a gente vai... Eu, por exemplo, né, quando eu estou assistindo, estudo muito, gosto muito de estudar, acompanho várias pessoas, até que se fosse falar para você, me fala uma pessoa específica, eu não sei porque, tipo, um ponto dele interligou comigo, outro ponto de outro interligou, e aí vai passando, eu vou pegando aqueles pontos. Quando eu fui montar a minha empresa mesmo, que a gente começou a implementar ela já ia ser praticamente fechada, e o que eu comecei a procurar luz, comecei a alimentar, porque eu acho que quando você está assistindo vídeos, procurando conteúdos, aqui, por exemplo, no nosso programa, agora que são elas, né, com tantos insights da vida, né, de cada uma de nós sendo transmitido para vocês, o que está acontecendo? Está alimentando a sua mente e, de alguma forma, vai te inspirar a tomar ações, né, na sua vida. Eu, por exemplo, quando a minha empresa quase foi fechada, que eu tive que tomar uma luz para poder recuperar ela, eu comecei a assistir muito conteúdo, vídeos, e aí eu comecei a me inspirar em outros nichos de negócio. Isso para mim foi uma inspiração, que foi quando eu inspirei, por exemplo, numa sacoleira que entregava roupas e peguei esse ponto e apliquei no meu negócio. Então, eu me inspirei nela, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem que se inspirar só em grandes líderes, pessoa que está lá na televisão e tal. Eu vou concordar também com o que a Cleição falou. Meu pai, minha mãe, para mim foram inspiração. E muitos colegas de trabalho ao meu redor, durante o meu trabalho, o meu dia a dia, eles são a minha inspiração. Eu, como líder, posso estar inspirando eles e eles estão retribuindo isso também, me inspirando nas ações que eles estão fazendo. Sobre modelar, é exatamente o que eu fiz. Por que são tantos cursos e são tantos líderes que me inspiram? Porque um pouquinho de cada um formou hoje o meu jeito de trabalhar. Então, realmente não foi cópia nenhuma, foi entender como eles passavam para que eu trouxesse isso para o meu negócio e fizesse da forma que eu entendo que vai ajudar melhor. Então, foi essa modelagem. Então, esses grandes líderes me inspiraram para que hoje eu pudesse ter esse meu modelo de negócio e que é um modelo que funciona. O deles funciona também muito bem, mas do meu jeito, vai atrair as pessoas que querem realmente aprender comigo. Eu sempre falo, tem para todos, né? Então, essa inspiração aí foi tudo para mim. Isso é um ponto importante que ela falou, porque quando eu dou treinamento ou curso, às vezes as empresas ou as equipes ou quem contratou quer que você traga um modelo e encaixe, né? Como se colocasse todo mundo dentro da caixinha e ficasse aquele quadradinho bonitinho ali e dali vai sair o sucesso. Não é assim. Até tem uma história, né, de vendas, não lembro agora quem contou, que falou que é o seguinte, que um líder pediu para o seu melhor vendedor contar o pulo do gato, né? Não sei quem que foi, se foi você que contou essa história, mas eu escutei, agora não lembro. E eu conto essa história também nos treinamentos. Ensinasse o pulo do gato para os outros vendedores, né? E o cara foi lá, ensinou, ficou 2 dias, sei lá quanto tempo lá. Aí, quando ele voltou para casa, aliás, depois, quando ele voltou para a empresa, num outro dia, o cara falou: pô, eu falei para você ensinar o pulo do gato, não é isso? Essa história? E aí, ele falou: mas eu ensinei. Ele falou: não, mas ninguém está vendendo como você. Aí ele falou: mas espera aí, eu ensino qual é o pulo do gato, mas eu sou eu. Cada um imprime, né, a sua maneira em cima de uma metodologia, enfim. Então, isso é importante as pessoas entenderem. O fato do outro ter sucesso não quer dizer que você vai pegar e fazer aquele copia-cola, vou mudar só uma coisinha para dizer que mudou e vai dar certo. Não, você tem que entender o seu negócio, quais são os recursos que você tem. Você tem os mesmos recursos que aquela pessoa tinha ou não tinha, né? Você tem aquele perfil de personalidade, então existe uma adaptação aí. Então, a inspiração é importante, a modelagem é importante e não perder de vista a sua personalidade dentro daquilo e qual é o objetivo do seu negócio. Né? Modelagem não é cópia, né? Modelagem é adaptação. Por isso eu pego o que há de melhor nos meus ídolos e eu adapto para mim. Eu vejo aquilo que eu posso melhorar e ver o que eu posso utilizar para que eu consiga me melhorar a cada dia, Né? performar a cada dia.
E quando você está falando de modelagem, né, a Kátia sempre nos chama a atenção para a gente, de alguma forma, traduzir isso melhor para o público. E aí eu quero trazer aqui uma dica dessa questão do que é modelar. Então, por exemplo, às vezes, eu vou pegar o meu caso. Antes de eu gravar vídeo, fazer palestras, então eu tinha grandes palestrantes que eu acompanhava. E aí eu tinha muito receio, não sabia como isso ia acontecer. E aí o que eu fazia? Treinava. Isso mesmo, gente. Eu ficava em casa copiando os trejeitos daquela pessoa falar, de se posicionar no palco. Então, quer dizer, você aí que está em casa, você pode... essa é uma maneira de você se inspirar e fazendo essa performance. Porque você admira alguém, né? Não importa o nicho, não importa o mercado que essa pessoa trabalho ou que você deseja. Então, você olha e você vai se imaginando já fazendo isso. Eu tenho certeza, isso é uma excelente dica de modelagem. Eu, por exemplo, eu observo muitas pessoas, né? Porque quando eu vejo que aquele caminho não está dando certo, eu falo, provavelmente também não vai dar certo para mim. Eu observo muitos dos meus colegas advogados e eu trabalho na área de família, então eu tenho muito conhecimento com colegas da área de família. E a maior reclamação que eu vejo falando que os clientes, eles querem muita atenção, ficam ligando, mandando mensagem, e tipo assim, falam, eu atendo o cliente somente uma vez pessoalmente, depois é só por e-mail, ou deixa recado com a secretária. Aí eu comecei a ficar vendo assim, a mesma conversa, né? A mesma conversa. Aí eu falei assim, tá, eu não posso ser assim. Primeiro porque eu gosto de conversar, né? E segundo, porque se eu escolher essa área é diferente de uma área do consumidor, um tributário, que você vai lidar com impostos, com empresa, é uma coisa assim, que não envolve muito emocional. Então, eu falei assim, não, eu não posso ser assim com meus clientes, porque eu já estava praticamente ficando igual. Vai passando o tempo, você vai perdendo a paciência, você vai tendo acúmulo de trabalho, e como eu sou uma pessoa detalhista, eu demoro. Então, assim, eu faço uma petição inicial, eu fico uma semana, ou até mais, porque toda vez que eu olho, eu acho que está faltando alguma coisa, eu podia ter pesquisado mais, uma correção no português, uma jurisprudência que eu achei mais atualizada, e meu marido fala, se tu ficar assim, tu nunca vai distribuir essa ação. Ele fala, não, vai logo. Aí eu fico pensando, não só o meu trabalho técnico tem que ser o mais perfeito possível, mas como o meu atendimento e a minha assistência ao cliente. Porque um cliente da área de família, ele está geralmente magoado, sofrendo, decepcionado, autoestima lá embaixo, perdeu um inventário, né? Ele perdeu alguém da família, um divórcio. Sempre tem situações ali emocionais. Então, o que eu faço? O meu cliente tem livre acesso. Ele tem meu celular, ele tem e-mail, eu respondo. Geralmente eu respondo de madrugada, às vezes. Mas eu respondo. Eu falo, olha, não se preocupa se eu responder 2h da manhã, não é porque aconteceu nada. É porque deu tempo e eu respondi. E eu achei interessante, Maristela, que a pessoa voltou para a empresa, né? E eu digo assim, ele ensinou o pulo, mas o gato era ele, né? Então, assim, nem sempre você pode dar 100%, porque você trabalhou, aí você chega ali e dá de mão beijada. Complicado. Geralmente, eu dou em 60% e mando a pessoa estudar, se esforçar. É assim. E é assim que acontece aqui também com a doutora Monize Tesser. Ela fala para empreendedor legal e logo em seguida, Leila Navarro falando da maratona do confinamento. Olá, eu sou Monize Tesser, sou professora, palestrante e advogada especialista em direito empresarial. Estou aqui novamente no quadro Empresário Legal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre quem está impedido de exercer atividade empresarial. No vídeo anterior eu já falei sobre o impedimento do incapaz. Se você não assistiu, corre lá no meu canal do YouTube ou no canal do programa Agora Que São Elas. Existem diversas leis e estatutos profissionais que impedem algumas pessoas de exercer atividade empresarial. E eu vou citar alguns deles aqui para vocês. São impedidos os leiloeiros. São também proibidos aqueles que já foram declarados falidos por uma sentença judicial. Enquanto ainda não tiverem suas obrigações extintas, ainda não pagarem os seus credores ou ainda não forem reabilitados, até porque, como falidos,
já demonstraram serem incapazes de gerir um negócio. São impedidos também os que já forem condenados por crime falimentar, crimes previstos na Lei de Falências, crimes de prevaricação, peculato, crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, crimes contra as normas de defesa do consumidor, contra a fé pública ou contra a propriedade. Enquanto perdurarem os efeitos da condenação, essas pessoas condenadas pela prática de crimes que vedem o acesso empresarial não poderão fazer parte da atividade empresarial até que seja concedida sua reabilitação penal. São impedidos também os médicos de exercer simultaneamente a atividade empresarial do ramo farmacêutico, devendo optar por uma das duas. Já os servidores públicos, os militares na ativa, os magistrados, promotores no exercício da atividade pública podem ser acionistas ou cotistas de sociedades, mas a lei diz que não podem administrar ou gerenciar um negócio. Os membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, também não podem ser proprietários, diretores de empresas que tenham contrato com a administração pública. Ambos os cônjuges, se casados pelo regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória de bens, não podem integrar a mesma sociedade, isto é, só poderá ser sócio com terceira pessoa um dos cônjuges. Existem diversas outras proibições contidas na lei. Essas pessoas são impedidas, então, de exercer atividade empresarial, mas caso exerçam, mesmo impedidos, responderão por qualquer obrigação contraída com terceiros com seu patrimônio pessoal. Na semana que vem, nós falaremos das principais obrigações do empresário. Um grande abraço e até lá! E você é um daqueles que tá mandando mensagem falando assim: Leila, cadê você tá com cabelo? O que é isso? Eu digo pra vocês que Einstein dizia: o que você pensa de mim é da sua conta e não da minha. Então eu quero fazer uma coisa seguinte aqui hoje. Esse confinamento tá trazendo muitos conflitos nas pessoas que não viviam tanto tempo junto e que estão vivendo tanto tempo junto. Então tem aquelas pessoas que adoram ficar criticando, apontando a outras pessoas. E tem aquelas pessoas que se incomodam quando o outro pega, critica e fala. Bom, é o seguinte, você que critica tanto, eu vou te falar uma coisa. A gente só vê no outro que a gente tem 3 vezes mais, tem um lenhum de cima de testemunha. Então, gente, você está vendo no outro que você tem. E você, meu lindo, que está se incomodando com o que o outro está falando, faça que nem eu. O que ele pensa de mim é problema dele, não meu. E daí, gente, vai ficar tudo em paz. Vamos levar essa convivência numa boa e parar de cri-cri-cri e de mimimi. Vamos pra frente? Embora, confinamento feliz! Voltando aqui, meninas, e quando a nossa inspiração vem de uma empresa? Por exemplo, tá? Eu sou apaixonada por uma marca de carro alemã, porque eu gosto da história dessa marca. 3 letrinhas, não posso falar aqui agora. Mas, assim, existiu um caso, que todo mundo sabe, ou quem não sabe, pesquise, que tinha um suco de laranja que ele era muito mais caro, ele era 3 vezes mais caro no mercado, porque ele vendia a história de que existia senhorzinhos das colônias de laranjais que ficavam ali colhendo aquelas laranjas, eles contavam essas histórias, vendia, porque vendia pela causa, e aí, de repente, a gente descobriu que aquilo era mentira. E, ao descobrir isso, ele parou de vender dessa forma, pôs outro nome no suco, e agora passou a vender suco de laranja. Como que fica quando os nossos líderes cometem um erro ou falam algo que não era verdade? Como que fica tudo isso para vocês? Já aconteceu com vocês? Eu entendo da seguinte maneira, que errar era humano, e se a pessoa chegar e reconhecer seu erro e tentar mudar a situação, de repente ele já pode não ser aquela referência toda, mas o fato dele ter tentado corrigir a situação, eu acho interessante, eu acho importante. Agora, que nem você deu esse comentário, né? Esse exemplo, simplesmente a pessoa mudou o nome da empresa, foi mais fácil. Então, quer dizer que essa empresa não tem caráter, não tem ética, e provavelmente ela vai fazer de novo. Eu penso dessa maneira. Agora, eu acredito também que nós temos muitas pessoas inspiradoras, líderes. Então, como esse aí resolveu mudar o nome da empresa, em vez de reconhecer o erro e, de repente, apoiar a mesma causa.
fazer realmente que Verdade, né? apoiar, fazer aquela mentira virar uma verdade. Então, nós temos várias outras pessoas líderes aí que eu iria me inspirar, entendeu? Só que não deixa de ser uma decepção. Mas Tem uns nomes aí, né, que a gente não vai citar aqui. só que Mas eu acho que decepção... uns 2 meses atrás foram vários, né? Decepção acontece todo dia, né? E aí você vê que as pessoas não são perfeitas. Como nós temos vários atletas e tudo que acontece situações que Se envolverem com drogas. se envolverem com drogas, escândalos e outras coisas mais. Como eu não sei se foi a Yara que falou ou se foi a Eliane, que às vezes a pessoa chega lá e ela não está preparada. E aí ela perde tudo, o castelo desaba. Por quê? Porque não teve estrutura, não teve um preparo, não teve pessoas qualificadas, pessoas de caráter ético que desse uma boa assessoria. Porque viveu o fake mesmo, né? Viveu o fake. Então, isso que ela falou, a Cleiciane começou a falar falando assim, mas a pessoa errou e tal. Mas assim, para mim, um líder que me inspira, ele fez algo nesse exemplo que ela deu aí do suco, para mim é totalmente decepcionante. Mas eu não posso fazer disso o fim da minha vida. Eu preciso ir atrás de outros líderes para me inspirar. Mas para mim ali acabou, não adianta. Ela ainda mencionou assim, mas se ele tivesse transformado a mentira em verdade e tal... Para mim, acabou. Não tem como... Ele fez tudo isso já com segundas intenções. Como que vai transformar essa mentira em verdade? Não. Eu vou em busca de outro líder que possa me inspirar, mas ali acabou. E realmente, ultimamente, nós temos ouvido vários, na mídia, né, vários líderes que nós tínhamos como líderes e tomamos um susto. Acusados de coisas sérias. Sim, seríssimo. Né? Então, para mim, isso é uma decepção. Eu simplesmente risco ali do meu caderninho e sigo a vida e vou olhar em outros líderes. Eu vejo algumas pessoas que gostavam tanto do ídolo, né, do ser, que fala, não, isso é mentira, não, isso é... E aí a gente pode, às vezes, misturar, né, o personagem, a inspiração, com o que de verdade acontece. Eu acho que a gente tem que parar de ficar ovacionando, sabe, determinadas condutas, porque mas o cara deu certo, ele chegou lá, mas ele foi derrubando muita coisa no meio do caminho. Sim, sim. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, principalmente agora, com as mídias sociais, com as fake news, com tudo isso do que a gente está observando como verdade. Porque, inclusive por causa dos jovens, né? Eu acho que hoje os jovens miram muito em coisas extremamente superficiais, que não é a realidade. Aquela pessoa, tudo para... Assim, eu não acredito em líderes que não sofreram. Desculpa. Eu até coloquei um post no Instagram que eu coloquei assim, todo líder é um chefe, nem todo chefe é um líder, e a liderança é uma missão de glória e dor. Né? Se um cara chegar para mim e falar assim, eu sou, né, desculpa, gente, fodástico, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, né? E às vezes o jovem compra isso, né, na mídia. Não, olha, tá vendo, aquela menina maravilhosa, sério, ela não tem problema, ela não fez nunca nada errado, ela nunca pisou na bola, ela nunca falou uma coisa equivocada. Isso não é real, gente, porque não é ser humano. Ser humano faz besteiras. Eu concordo com o que ela falou no seguinte sentido: ele já foi com intenção errada. Ponto. Né? Se ele te falasse assim, não, eu me equivoquei com outra coisa, tudo bem, mas não, a intenção aí vale muito. Né? Mas tá bom. De repente acontece alguma coisa tão dura na vida desse cara que ele aprende que ele fez besteira e aí a gente dá... Agora, gente, observem quem vocês estão acompanhando. Vai mais a fundo. Para de olhar porque a menina, né, é linda, loira, porque tudo tem produção nessa vida. Sem dúvida. Você tem dinheiro, você tem um monte de patrocinador, né? Todo mundo fica lindo, todo mundo conserta os dentes, né? Põe aquela... Né? Tudo fica. Sabe que parece esses líderes? Sabe aquele novo tratamento dentário lá, que é as plaquinhas lá, que por fora tá branquinho, lindo. Aí o cara tira aquilo como um cara até pôs, né? Um jogador exemplo. que caiu dele no campo, caiu os 4. Então, aí fica todos aqueles dentinhos feinhos. Para mim, esses líderes são assim, entendeu? Que nem esse tratamento dentário aí.
Só fazendo um adentro aqui do que a Cíntia falou, o que eu mencionei é o seguinte, que toda pessoa erra, e se ele corrige, ele fica com ponto. Só que, eu falei, nós temos muitos líderes aí que eu iria buscar inspiração em outros líderes, mas eu acho importante a pessoa quando erra, de repente pode ter sido intenção, de repente foi mal assessorado, de tentar corrigir o erro. Pior aquele que, como fez, mudou a empresa, ele não tentou corrigir o erro, então vai errar de novo. Então, é isso. E tem a questão da sustentação, né? Será que isso vai se sustentar? Geralmente não, né? Quando a gente age de má fé em qualquer coisa, pode passar o tempo que for, aquilo ali vai cair. Verdade, Yara. E tem um outro ponto que é o aprendizado. Eu estou me inspirando nessa pessoa e ela errou feio e eu fiquei abismada com o erro que ela teve. Mas será que eu não posso aprender com o erro que ela teve, né? Vamos pôr um exemplo aí do suco e tudo mais. E se eu colocar essa estratégia que ele utilizou como falsa, colocar como verdadeira na minha empresa? Olha virar isso. a chave disso daí. Sensacional. Eu acho que tudo na vida é questão de ponto de vista. Se eu olho com um ponto de vista de, nossa, que chato e tal, vou seguir outra pessoa, não quero nem... Ou se eu olho para um outro ponto de vista, nossa, que horrível isso que aconteceu, mas eu posso aprender com isso. Sim. Né? Vamos virar a chave, de repente, implementar isso e ter um sucesso. É servir como exemplo, né? Não fazer aquilo que ele fez para não passar pela mesma situação. Uma coisa que eu acho interessante a gente trazer também, e foi falado aqui a palavra do ovacionar e da idolatria. E aí, quando a gente recentemente vai vendo as máscaras cair, também tem um quê das pessoas buscarem resultados muito rápidos, a questão da autoestima, principalmente da mulher. E aí, o quanto que quando você vê tudo isso que está acontecendo, essa mulher que foi ali e aí se entregou ou acreditou, por quê? Porque aquilo, de alguma forma, estava trazendo um resultado rápido. E aí as máscaras caem, e aí é o sofrimento. Então, essa questão da autoestima, do seu valor, por exemplo, no meu caso, na terapia, tem até esses memes, né, brincando, que é assim, o caminho do sucesso, como que as pessoas imaginam uma linha reta, né? E aí o caminho através da terapia, e aí sobe, aí desce, aí faz curva. Então tem esse ponto também. É isso aí. Vamos falar com Francisca Muraca, Ciência da Felicidade, logo em seguida minha xará, Kátia Roncone, descomplicando tudo que é relacionamento. Hoje vamos falar de um dos pilares muito importantes do FIB, Felicidade Interna Bruta, que é a saúde. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Eu trouxe um artigo da Veja, que foi publicado em 2018 por Letícia Passos, com o tema Felicidade traz saúde, comprova estudo. E o que é preciso para ser feliz? Letícia conta que os felizes ficam menos doentes e a condição de felicidade não está associada a dinheiro, mas a fatores como ser otimista, aprender a perdoar e ter religião. Além da saúde física, a felicidade também está conectada à saúde mental. Uma pesquisa realizada pela empresa CVA revela que a felicidade é um fator fundamental para a manutenção da saúde e prevenção das doenças. O trabalho mostrou que 67% dos entrevistados que se dizem muito felizes afirmam ter boa ou excelente saúde, independentemente da idade. De acordo com a pesquisa, entre os participantes que se afirmam felizes, 40% têm índice de massa corporal normal e 51% praticam atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana. A Constituição Federal, em seu artigo 196, diz que a saúde é direito de todos. Vamos tomar posse desse direito, fazendo a nossa parte? Sendo mais positivo e feliz, a gente alcança a saúde. Letícia cita a afirmação da filósofa canadense Jeanette, que escreveu no blog Náutilo. É mais provável que a felicidade de uma pessoa melhore a partir do modo como ela investe o próprio tempo e não o quanto ela ganha por mês, uma vez que as pessoas tenham dinheiro suficiente para suprir necessidades básicas. Ter mais dinheiro não está relacionado a maior felicidade. Mas, afinal, o que traz felicidade?
A pesquisa realizada em 2016 pelo próprio CVA revelou que felicidade está associada a uma série de fatores, como objetivos de vida e como alcançá-los, praticar atividades físicas, ser otimista, ter atividades mentais positivas, aprender a perdoar o próximo, fazer voluntariado e ter religião. Existe uma série de atitudes e comportamentos da maneira como se encara a vida, que trazem mais felicidade. Ao observar essas pessoas, percebemos que elas, de fato, têm mais saúde e menos doenças crônicas. Segundo a psicanalista Adriana Cruz Poliana, de São Paulo, a felicidade pode influenciar na saúde física, mas apenas uma mente saudável pode vivenciar esse sentimento. As duas estão muito ligadas. A saúde mental é muito importante para que as pessoas mantenham hábitos saudáveis. Ela também é importante para enfrentar os desafios diários. A felicidade em si é um conjunto desses fatores. No próximo episódio, vamos falar de cultura, como pilar do FIB. Não perca! Eu sou Fran Muraca e te espero na próxima segunda-feira. Olá, sou Kátia Roncone, palestrante e coach de relacionamentos e de negócios. E é um prazer imenso ter você aqui comigo no Descomplicando os Relacionamentos. E o tema de hoje no nosso quadro é: quais os segredos para se construir um bom relacionamento entre o chefe e o funcionário ou o líder e seus colaboradores? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos saber qual é a diferença vital entre chefe e um líder, ou entre um funcionário e um colaborador. Parece apenas nomenclaturas, mas a sua definição gera um impacto totalmente diferente. Olha, um chefe, ele normalmente impõe suas ordens de forma autoritária. Já um líder valoriza e motiva aqueles que estão sob a sua liderança, trabalhando juntos, respeitando a individualidade e as habilidades de cada um. Um líder, ele transforma funcionários em colaboradores e faz com que as pessoas deixem de cumprir ordens, porque é uma obrigação, para que as pessoas realizem ações por um propósito. Por isso, o segredo para desenvolver um relacionamento de qualidade quando você está na posição de líder ou de liderança é primeiro tornar-se um líder excepcional. Além de defender, incentivar, valorizar o trabalho em equipe, líderes excepcionais não têm subordinados, eles têm colaboradores e parceiros. Além disso, para que essa relação seja de qualidade, é preciso ter comportamentos que justificam esse relacionamento. Por exemplo, numa tarefa, diga vamos em vez de dizer vá. Assuma a responsabilidade das tarefas juntamente com a sua equipe. Oriente, motive e gerencie os conflitos como lições e não como aborrecimentos. Valorize as habilidades e as competências individuais de cada um. E comunique suas intenções, deixe claro suas necessidades e o que você espera de cada um. Acompanhe e cumpra sempre o que você prometeu. Atenha-se a fatos e nunca a condutas individuais. Ouça seus colaboradores, delegue tarefas e acredite no potencial e na capacidade de ação de cada um. Promova trocas e aprenda junto com a equipe. E seja o primeiro a agir com entusiasmo e energia. Seja forte, mas também demonstre as suas vulnerabilidades durante o percurso. Olha, nossas forças são únicas e diferentes. E uma equipe poderosa ela é feita de habilidades e talentos diversos que se complementam. E o mais importante é que todas as suas ações e comportamentos estejam baseados na verdade, na sua verdade. Não seja alguém que você não é. E por isso, transforme-se primeiro em quem você quer ser. Olha, na nossa próxima semana eu vou falar com você sobre relacionamentos entre sócios e quais são os maiores desafios e como vencê-los. Olha, eu agradeço a sua companhia e é sempre uma alegria imensa estar aqui com você. E se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, me segue lá nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, em Kátia Roncone Oficial. E semana que vem eu estarei aqui, te esperando. Um grande beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E agora com vocês, nossos patrocinadores. A Jane, do Estúdio K, vai lá, vai conhecer, ela é sensacional. Logo em seguida, Vânia Ruiz, nossa maquiadora oficial e estrutura de moda. Vai lá, fala com a Priscila, ela tem coisas lindas, lindas, lindas para te atender. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane e eu já vim falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou responsável em cuidar do autoestima das mulheres através das mãos. Isso mesmo, eu sou especialista em colorimetria e mechas, onde eu posso proporcionar um resultado único na cor.
Cada cliente é tratado como único. Cada um tem o seu tom de pele, o seu estilo, onde eu faço uma avaliação e aí você saia com o visagismo adequado. Isso mesmo. Eu, Jane, do Estúdio JK, proporciona um trabalho incrível para você. Ficarei muito feliz em convidá-la e recebê-la você aqui no nosso Estúdio JK. Venha conhecer mais, venha saber como eu faço o meu trabalho, venha entender um pouquinho do meu atendimento. Um beijo. Olá, meu nome é Vânia Ruiz, sou mulher empreendedora. Minha formação é na área do direito, onde advoguei por 12 anos, porém, um belo dia resolvi mudar. E hoje trabalho como consultora de beleza. Isso mesmo. Fui eu quem maquiou as participantes do programa Agora Que São Elas. E hoje eu estou aqui para falar para você o que engloba uma consultoria de beleza. Você sabia que você tem apenas 3 segundos para causar uma boa impressão com a sua imagem? Então, é nisso que a consultoria vai te ajudar. Você sabe cuidar da sua pele? Então, eu estou aqui para te ajudar com isso. Você sabe fazer uma maquiagem básica ou não? Eu estou aqui também para te ajudar com isso. Os meus contatos estão aí no vídeo e eu aguardo você para que juntos possamos realizar o que você procura no momento. Eu sou a Priscila, da Estrutura de Moda, e estou muito feliz de participar do seu programa. Nós somos um e-commerce de moda feminina que atende do tamanho 46 ao 60. Nós temos uma grande variedade de produtos, chegando a ser mais de 80 modelos disponíveis em nosso site à pronta entrega, que vão do trabalho ao coquetel, da moda fitness até o pós-praia. Tudo que as mulheres precisam para estar bem informadas e bem vestidas. Pelas nossas redes sociais, elas ficam por dentro de todas as novidades do universo fashion. O nosso atendimento e as vendas são totalmente online pelo nosso site www.estruturademoda.com.br e temos também um atendimento personalizado através do nosso WhatsApp. É o 011 99251 2159. Voltando aqui, meninas, outra coisa que me preocupa quando a gente fala em líder, né, é que, às vezes, as condições com as quais eles conseguiram chegar lá, né? Vai muito também do comportamento em si, do quanto era duro ou do qual caminho percorrido, né? Então, vestir a mesma bota, pisar na mesma pegada, a gente já viu que isso não vai funcionar. Quanto em porcentagem vocês acreditam que a inspiração vem da história do outro e do comportamento que diz respeito a nós? Mas eu acho que a história e o comportamento, eles não são dissociados. Tá? Uma coisa depende da outra. Então, essa história dele vai levar ao comportamento seguinte. Então, mais seu, né, Ana? Um comportamento que você já teria. Sim. Ou você aprende ao longo do tempo. Por exemplo, a gente aprende na tua história resiliência. Se pudesse exponenciar a resiliência e encontrar um outro nome, é a Ana. Ok. Tá? Certo. Mas aí eu vou olhar para você, ouço a tua história e eu falo, deixa eu entender quanto eu estou sendo resiliente, o quanto mais eu tenho que ser resiliente, porque se eu não tiver esse comportamento, isso não vai adiantar. É isso que eu estou querendo dizer. A pessoa vai refletir em cima daquilo que ela está ouvindo, tá? E daí ela tem condições, é lógico que não todo mundo, tá bom, mas ela tem condições de estar adaptando a história para ela. Tá. E aí mudar um comportamento. Entendi. Que seja de resiliência, que seja de empatia, de compaixão. Entendi. Faz sentido. Aí é onde eu volto na questão da identificação pelo que me é conhecido, pelo que, por exemplo, então quando as mulheres vão na minha palestra, no meu workshop, e aí ela olha para o meu jeito, e aí ela fala, nossa, eu queria gostar de mim assim como a Eliane gosta dela, ou essa imagem que ela está passando. Então aí é essa identificação, porque essa mulher ela está olhando para mim e ela enxerga que
que eu sou aquilo que eu estou falando, e não estou só falando. Então, eu parto desse princípio. Você precisa... Não basta você sustentar de falar a máscara. E ler histórias todo dia, né? Exatamente. Porque técnicas a gente tem inúmeras, mas não se sustenta. Agora, quando você está... Isso incentiva e motiva. Mas se a sua história é verdadeira, ela passa fluentemente. Que é quando eu falei de que você não precisa forçar para estimular. Exatamente. Vai natural. Vai naturalmente. Assim, quando eu faço palestra, né, eu falo que eu sempre causo choro em alguém, né? Eu acho que porque a gente tem histórias tão ricas que, de alguma forma, a pessoa se identifica em algum pedaço. Mas eu acho que você tem muita razão nisso, né? A pessoa precisa se identificar de alguma forma, você precisa fechar uma conexão. Eu falo que ninguém motiva ninguém. A gente dá gatilhos. Porque se a pessoa não estiver receptiva, ela não se motiva, gente. Eu vejo palestras, né? Às vezes, pega um morango na montanha, pega não sei o quê, faz isso, abraça todo mundo. Tudo é muito lindo, maravilhoso, mas depois de um dia, a pessoa não lembra mais daquilo, se ela não fechou conexão com você. Então, até porque tem técnicas, então naquela hora todo mundo aplaude e fica aquela coisa, mas depois o dia a dia consome aquele ser humano e ela volta para a história dela, para o mundo dela. Então, uma outra coisa que acho que na fala da Yara, né, no outro bloco, que ela fala assim, a gente tem que entregar o como também. Isso é uma outra coisa. As nossas histórias também que tem que dar alguns caminhos que a pessoa fala assim, eu posso adaptar isso e ter saídas. Mas eu acho assim, inspirar, motivar, depende muito também, na minha opinião, do quanto eu fecho uma conexão e a minha história se conecta com a história do outro. Se a história do outro não tem nada a ver comigo, se eu pegar um menino, um rapaz, sei lá, que nasceu em berço de ouro, nunca trabalhou na vida, não sabe o que é pegar um ônibus, né? Tudo para ele, eu não estou criticando isso, gente, né? Graças a Deus ele tem tudo isso, tá? Até porque que a gente Deus tem conserve. um grande CEO, filho de um mega CEO, e que, de verdade, vive a vida dele. Aliás, não gosta nem que comente que ele é filho. Então, assim, e tem pessoas maravilhosas, riquíssimas, que fazem o bem para todo mundo. Eu não estou questionando isso, tá? Estou questionando que aquele menino pode ouvir minha história e ele não entende aquela história, ele não sabe o que é aquilo. É que nem pegar um menino agora e mostrar aquele telefone antigo que fazia... Né? Ele olha e fala assim, eu faço o quê com isso? Então, é bem isso, né? Inspirar e motivar tem a ver com quanto você consegue conectar a tua história com o outro e ele vê... que tem, né, que você é um ser humano que nem ele, que você pode se apropriar daquela história também, um pouquinho dela, um pouquinho dessa motivação e ir para frente. Eu observo, assim, as pessoas que me inspiram, me motivam, o que eu observo sempre tem valores. Valores não são negociáveis, como acho que a Kátia fala, né? Meus valores eu não negocio. Então, geralmente, os valores são parecidos. Fé. Porque a fé vai fazer coisas... Você vai fazer coisas impossíveis. Te manter em pé, inclusive. Te manter em pé, te dá força para resolver os problemas. E também uma coisa que eu observo, além dos valores, da fé, é que também são pessoas que não precisam prejudicar outras para seguir o seu caminho. E muitas vezes ela até ajuda outras pessoas que estão no seu caminho. Então, assim, essas pessoas me motivam e aí que eu encontro a liga, né? Por que eu sou apaixonada? Eu não sou fanática por ninguém, né? Mas são pessoas... Eu não sou aquela pessoa que fica cega, que de repente aparece um erro ali e eu vou passar por cima. Não, mas como eu falei, o ser humano erra, mas tem que ter cuidado, porque se você é uma pessoa pública, principalmente, você tem que ter muito mais cuidado ainda. Se você não quer ser criticado outras coisas, então não seja público. Já começa por aí. Então é isso, valores, fé, foco, sonho, tudo começa de um sonho que você vai pôr em prática e perseverança. Eu observo muito na luta de todas e de todos que muitas vezes nós somos incentivados a desistir, porque você não é capaz, porque você é mulher, porque você está sonhando muito grande, entendeu? Quem que você pensa que é?
Então, assim, geralmente essas pessoas eu afasto. Essas pessoas nem têm vez na minha vida. Já começa por aí. Eu sou bem seletiva. E eu também sou muito crítica. Então, e eu não tenho dificuldade em afastá-las. Eu sou um pouquinho chata em relação a isso. Então é isso. E outra coisa, você que está nos assistindo agora no Que São Elas, não fica aí esperando, eu vou esperar conseguir isso, eu vou esperar comprar isso. Não, comece agora, porque o momento é agora. Amanhã você não sabe se está vivo. Olha como é que a gente está. A situação está difícil. Então levanta e vai trabalhar agora, tá? Porque o momento é agora. Acredite e faça alguma coisa. E falando desse ponto aí, às vezes as pessoas, eu vou citar 3 pontos, né? 2, planejamento e ação. E aí o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas colocam algo no meio, o pensar. E esse pensar, ele é tão longo que ele faz você desistir da ação. Sim. E quando a gente estava, a Maristela estava falando de histórias que conectam, é interessante. Quando eu vou contar a minha história numa palestra, tiver as pessoas assim, eu começo a ver os olhos que começam a brilhar, ou às vezes pessoas que começam a chorar. Eu falo, essa pessoa está numa situação ou próxima do que eu passei, ou se conectou, né, muito comigo. Ela enxerga que se eu cheguei, ela pode chegar também. Por isso que eu tenho muito cuidado em cada palavra que eu falo, para que de alguma forma possa ser transformador, né, para quem está me ouvindo. A Maristela falou sobre ir nas empresas, né, fazer a palestra, os funcionários ficam ali motivados, mas agora, e quando você vai embora e ele fica ali junto com o líder, que não é nada daquilo, né, que você falou lá na empresa, você motivou, mas os líderes que estão ali, na maioria das vezes, não estão preparados e ele meio que sufoca o liderado, né? Porque ele não foi atrás de cursos, ele não se lapidou para ser um bom líder. Então, hoje aqui nós estamos falando sobre líderes que nos inspiram, são pessoas que nós escolhemos, como eu falei. Esse rapaz do suco, eu já cortava do meu relacionamento, não assistiria mais e iria atrás de outro líder, né? Mas aqui eu estou tendo uma escolha. Mas e na empresa? Eu passei, né, por algumas empresas, muito antes de ser empreendedora, e eu tive alguns problemas com líderes, de aceitar coisas que você fala, poxa, mas essa pessoa chegou do nada, não sabe ser um líder inspirador, né? Então, estar dentro de uma empresa, né, que às vezes contrata bons profissionais para ir lá palestrar, e aí o grande palestrante vai embora e fica aquele líder lá que não inspira nada. Então, o que não fazer, dá continuidade, né? Exatamente. A gente corre o risco, às vezes, de se inspirar por pessoas erradas. E está tudo certo, porque as pessoas enganam algumas outras pessoas por algum tempo. Agora, saiba, ninguém engana todo mundo o tempo todo. Então, fica de olho aí, cuidado com aquilo que você diz, que as pessoas estão te observando, a gente já falou sobre isso até em outros programas, né? Então, seja você. Ser genuíno está na moda, viu? E quem gostar de você vai gostar de você assim, do jeitinho que você é. Semana que vem, a gente quer você aqui, porque a gente gosta muito de você.